Pessoal, vamos iniciar aí. Boa noite a todos. Bom, pessoal, então a gente inicia aí a última OC desse módulo básico, que é refrigeração e climatização residencial, certo? Então a gente vai falar um pouco aí tanto da refrigeração quanto da climatização residencial. A gente vai aprofundar um pouco mais dessa área lá em instalação, operação e manutenção do sistema de climatização. Isso no segundo módulo, lá no módulo específico 1. Certo? Então aqui ainda vai continuar como módulo bar, a gente vai ver ali o essencial, já que só está dando ainda a gente vai dar um pouquinho, uma aprofundada um pouquinho mais aí do que a gente viu em fundamentos, certo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, pessoal, e mostrar o C. Pois bem, então ela iniciou aí no dia 3/3, né, na semana passada, e vai até o dia 7 de abril. Então aqui, pessoal, a gente tem aqui, são três atividades, uma situação de aprendizagem, um fórum de discussão e um exercício aí de carga térmica. Eu vou falar sobre eles aí hoje, certo? Aí na semana que vem aí eu vou startar com vocês aí o material mesmo da aula. As aulas sempre são segundas-feiras aí, certo? Bom, pessoal, vou falar das atividades, aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, dar um norte aí do que vocês vão ter que fazer. A princípio pode parecer um pouquinho complicado, mas vocês vão ver que é bem tranquilo aí. Então, ó, vamos iniciar pelo fórum de discussão. Então, o fórum de discussão é o seguinte, é um fluido, um novo fluido refrigerante que tem no mercado, que é o R466A. Então, vocês vão ler esse bloco aqui, na discussão proposta nesse blog, o bloco do seu Pascoal, vai falar sobre, ó, porque ainda vamos ouvir falar muito do R466A. Então, lá, ó, então a Toshiba Carrier, né, ela falou do grande potencial, né, do Solstice N41, que é o R466A, como alternativa ao hidrofluorcarbono do R410. Fluido Pladão, sistema de fluxo refrigerante variável, que é do VRF, né? Então aqui vai falar desse fluido tal, né? Vocês vão dar uma lida aí. Rapidinho, pessoal, é só essa página aqui. Fez a leitura? Aí vocês vão responder o que é o R466A e por que a gente ainda vai falar muito ouvir falar muito desse fluido. Aí, pessoal, para fazer a resposta aqui do fórum, bem simples. Vamos clicar aqui no responder, escreve sua resposta, envia a mensagem ao fórum, aí depois eu faço a atribuição de nota para vocês aqui. Vai valer, isso aqui vale 10 pontos, conforme está no nosso cronograma aqui, 10 pontos, certo? Uma dúvida aí, Rogério, Rubens, tudo certo? Então vamos seguindo aí. A outra aqui, pessoal, é a situação de aprendizagem. Essa aqui é que vale mais pontos, certo? Então vamos lá. O que se pede? Então lá, você recebeu de sua empresa uma ordem de serviço, né, uma OS com uma demanda importante. Então o cliente está construindo um apartamento e enviou o projeto para que seja analisado e elaborado um orçamento para futura instalação de equipamento de refrigeração e climatização na área da cozinha, né? Então é importante tanto para climatizar quanto também para refrigerar, né? A gente tem que conservar alimento ali e também processar, né? Então aqui tem as dimensões do ambiente. Então ele tem aqui 7 por 5 e tem uma altura de 2,90. E considerar a largura como uma parede externa voltada para o oeste e as demais internas e não condicionadas. Então a gente vai ver que isso aqui vai fazer um sentido depois. Então, pessoal, tá vendo que está meio invertida a nossa. Então o norte está virado para a direita ali, né? O oeste está para cima, o leste para baixo, o sul para a esquerda. Bom, então ele está falando, ó, que eu tenho essa janela. Então, janela, obviamente, está voltado para um ambiente externo, está voltado para água externa. E aqui a gente tem parede interna, a gente tem 3 paredes internas, ou seja, ela faz adjacência com algo já construído ali, ou seja, não está, vamos dizer assim, exposto ao sol. Vou explicar isso aqui com mais detalhes. Eu tenho as portas com as dimensões. Então eu tenho essa janela com largura de 1,80 por 1,10 de altura. Eu vou ter 2 portas de correr com as seguintes dimensões. Então, tem uma largura de 1 metro
a altura de 2,10, uma na parede leste e outra na parede norte, que sempre estão abertas. A iluminação da área, eu tenho 4 conjuntos duplos. Então, se eu tenho 4 conjuntos duplos, 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 8 lâmpadas fluorescentes de 40 watts, que eu tenho 320 watts de iluminação. O piso é revestido com piso em porcelanato, cobertura da área em laje de concreto e telhas de cerâmica. Ocupação normalmente por 4 adultos e 2 crianças. Vou ter um forno micro-ondas de 35 litros com um consumo de 1.450 watts, um forno elétrico 42 litros com um consumo de 1.560 watts e utilizam com frequência a torradeira com potência de 450 watts. Então, o cliente ainda deseja, informa ainda que deseja atender a demanda de alimentos refrigerados e congelados por 30 dias com uma unidade de congelamento com capacidade de 560 litros. E outro para refrigeração e congelamento, dupla função, aí pode ser um duplex com capacidade de 470 litros. Então você deverá analisar as informações apresentadas na contextualização e confeccionar um relatório com as seguintes informações. Então vocês vão pesquisar e indicar os equipamentos de refrigeração residencial, os eletrodomésticos que atendem às demandas dos alimentos, verificando se atendem às necessidades indicadas na OS. Apresentar a capacidade ideal do sistema de climatização em BTU, ou seja, calcular aqui a carga térmica. A gente vai fazer isso, aqui é o principal. Calcular o consumo médio de energia com o sistema de climatização funcionando por 8 horas diárias e durante 30 dias no mês e calcular o consumo do sistema de refrigeração 30 dias por mês e 24 horas de uso. Bom, esse primeiro aqui, pessoal, ele é o mais tranquilo, porque ele já deu aqui as coordenadas. Ó. Então, ele quer um freezer de 560 litros. Opa, simples, ó. Vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui. O que a gente pode ver aqui, ó? Vou aqui abrir, ó. Eu vou colocar aqui, ó, freezer. Olha lá, 560 litros, ó. Pronto. Pode usar esse aqui, deixa eu ver se esse aqui é de, ó, QS40, ó, 560, ó. Esse vertical. Então, eu vou pegar esse aqui. Aí você vai, aí, por exemplo, para pesquisar, então achei aqui um freezer vertical, triplação, EVZ21 da Imbera. Pronto, peguei ele aqui, ó. Só selecionar. Então, freezer vertical, tripla ação, litros, EVZ21, Imbera. Pronto, ó, peguei o primeiro. Qual que é o outro aqui? Qual que é o outro? Um outro aqui é um refrigerador e um congelador. Então, um duplex de 470 litros. Ó. Então, você coloca aqui, ó, duplex, 470 litros. Vamos ver aqui. Ó, 480, 473. Não precisa ser exatamente 470. Posso pegar esse aqui, ó, de 480, só para... Então, vou pegar essa daqui, ó, uma Frost Free Inverter, ó. Então, vou pegar essa aqui, ó, geladeira Electrolux Frost Free Inverter, coeficiente, AutoSense, Smart Bivolt, Duplex e 70S. Pronto, vou pegar esse. Então, beleza, já selecionei os dois equipamentos. Então, de certa forma, então, o que vocês vão fazer, pessoal? É só pesquisar e indicar os equipamentos. Olha esse aqui. Vou colocar lá a marquinha e o modelo. Pronto, essa é a primeira. Agora, esse aqui, apresentar a capacidade ideal do sistema de climatização em BTU. Então, vou precisar, então, calcular a carga térmica. Para calcular a carga térmica, pessoal, eu tenho aqui, ó. Aí vocês vão ver esse sentido nessa planilha depois que eu falar com vocês aqui, ó. Essa planilha aqui ajuda a calcular a carga térmica, como se eu estivesse programando ali, né? Fazendo um trabalho repetitivo. Onde eu vou achar para fazer a carga térmica? Tá aqui, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão vir em biblioteca, norma para auxílio da SAP 1, ó. Então, pode clicar aqui, ó. Tá vendo? Essa norma aqui, pessoal, ela é lá, ó, tá vendo? A 5858, ela é de 83. Ela já está em desuso.
A norma atualizada é 16.401, só que ela é bem complexa. Essa aqui ela ainda atende de forma satisfatória. É mais para a gente ter uma noção dos cálculos mesmo. É porque a 16.401 ela é muito mais destrinchada, tem muitos detalhezinhos. Aqui ela faz uma boa aproximação. Vocês vão aqui para vocês terem um entendimento de como fazer esse cálculo. A 16.401 a gente pode ir trabalhando ela ao longo do curso. Quando vocês já tiverem ali um entendimento maior ali, já um nível, vamos dizer assim, mais avançado do curso, a gente consegue trabalhar 16.401. Então aqui, pessoal, essa norma ela é bem pequena, tá vendo? Aqui em 15 páginas. Vocês podem estar lendo aqui, tem os conceitos, as definições, tá, as condições. O principal está aqui, ó, na parte 7. Olha lá, o cálculo simplificado de carga térmica. Então, aqui o formulário é apresentado no anexo A. Então, aqui ó, tem as condições, tal. A primeira coisa aqui, ó, preenchimento do formulário. O formulário é esse daqui, ó, tá vendo? E tem um passo a passo. Ó. Esse passo a passo aqui, pessoal, é igual o quebra-cabeça. Vocês vão pegando ali o que vai falando e vocês vão fazendo as considerações. Né? Então, primeira coisa que considera? Janelas e insolação. Então, eu vou determinar a área, determinar e somar as áreas das janelas de cada parede e preencher a coluna quantidade. Então, a área, altura versus largura da janela é a abertura da parede na qual a mesma está fixada. Os fatores devem ser selecionados para cada caso. Entende-se por proteção interna, persianas, cortinas e similares. E como proteção externa, todos ou anteparos capazes de proteger da incidência direta dos raios solares. Os fatores do formulário são para vidros comuns, para tijolo de vidro, multiplica o fator por meio. Multiplicar a área das janelas de cada exposição pelo fator correspondente, então, obtendo os valores da coluna, área vezes fator. Anotar na coluna quantidade apenas o maior valor da coluna, área vezes fator. Para dormitórios ou ambientes de uso exclusivamente noturno, a insolação não deve ser considerada. Bom, se você está... É só a gente pensar, bom, se é um dormitório, um ambiente de uso exclusivo noturno, não tem necessidade de calcular a incidência solar, né? Até porque o ambiente só vai funcionar à noite. Então é uma carga térmica, eu não vou precisar considerar, já que à noite, né, não tem sol. Então vamos fazer essa primeira parte aqui. Eu vou fazer uma parte com vocês aí, pessoal. Depois vocês vão desenvolvendo o resto aí para mim. Deixa eu abrir aqui um Paint só para a gente. Então, primeiro, vamos determinar as áreas das janelas. Vamos pegar o nosso caso aqui, ó, ele tem uma janela. Ó. Então, deixa eu ver aqui, ó. Então, janelas. Então, janelas, insolação. Bom, então eu tenho uma janela na parede oeste. Então, tem uma janela. Então, uma janela, parede oeste. Certo? O tamanho dela, então o tamanho dela é 1,80 m por 1,10 m, certo? Então eu vou calcular a área deles. Então a área dele aqui, ó, o que ele está falando, ó, determinar e somar a área da janela. Eu só vou ter uma janela aqui. Então a área total é essa. Ó. Então a área das janelas é 1,8 vezes 1,1. Aí fazendo as contas aqui, então 1,8 vezes 1,1 dá 1,98 metros quadrados, certo? Eu só vou ter essa janela. Aqui está falando para somar todas, eu só vou ter um, então tem necessidade né? Só tem essa janela. Bom, então eu tenho que... Aí aqui, ó, nessa primeira parte, tá vendo? Janelas e insolação. Vamos ver o que ele está falando sobre se tem proteção, se é com proteção interna ou externa. Vamos ver aqui o que ele fala.
Ó, janela sem proteção, tá vendo? Ó? Então aqui ela é uma janela parede oeste e ela é sem proteção. Então, sem proteção. Bom, se ele é sem proteção, então na minha norma aqui, a sem proteção é um fator. Ó, aí a gente tem que ver qual que é a parede. Bom, se a minha parede é oeste, ó, parede oeste sem proteção, o fator é 2100, ó. Então aqui, ó, parede oeste, fator, então parede oeste. Então, então parede oeste sem proteção, fator. Então aqui, pessoal, pela tabela, ó, 2100, tá vendo? Então o fator é 2100. Aqui que eu vou fazer? A área vezes o fator. Então, área vezes fator. Só um minutinho, pessoal. Vou beber uma água. Acho que tá mudo ainda, tá não? Foi mal aí, Rogério. Desculpe aí. Acabei não. Então, se eu multiplicar aqui a quantidade, a área vezes o fator, a minha unidade vai ser aqui, ó, quilojoule por hora. Então, achei o primeiro aqui, que é o da janela. A segundo fator é esse aqui, ó, janelas transmissão. Então, o que que ele fala aqui nas janelas transmissão? Então, aqui, ó, somar as áreas de todas as janelas, preencher com resultado a coluna quantidade e multiplicar esse valor pelo fator correspondente. O resultado deve ser anotado na coluna quantidade vezes fator. Bom, então o 2 é janelas, transmissão, né? Então, as janelas. Janelas transmissão, certo? Então, da mesma forma, vou somar todas as áreas. Então, minha área de janela é, já somei, que é 1,98 metros quadrados. Aí vamos ver, ó, ele considera dois tipos de vidro, ó, de vidro, tijolo de vidro ou vidro comum. Vamos ver se ele fala aqui, ó. Bom, não está falando nada. Eu vou considerar então, ó. Se aqui não fala nada, pessoal, fica a consideração de vocês. Então, vai depender de consideração. Eu vou considerar, então aqui, ó, considerar vidro comum. Vou considerar então vidro comum. Considerar vidro comum. Se eu considerar vidro comum, então meu fator aqui, ó, vidro comum, ó, 210, ó, fator 210. Então, se eu fizer um área vezes fator aqui,
é 1,98 vezes 210. Então, 1,98 vezes 210 vai ser a mesma coisa aqui, só o valor 10 vezes menor, né? Então, 415,8 kJ por hora. Bom, a outra aqui agora, pessoal, ó, paredes, ó. Então vamos ver o que ele fala sobre paredes. É o terceiro fator. Bom, então as paredes, pessoal, determinar a área das paredes expostas externamente, multiplicando a largura pela altura. As portas devem ser consideradas como parte da parede, já as janelas não, uma vez que a gente já calculou a janela. Então o que a gente tem que fazer? Calcular a área da parede menos a área da janela. A parede de exposição externa sul deve ser considerada em separado. As paredes sombreadas constantemente por construções adjacentes devem ser consideradas como exposição sul. Quando a parede apresentar-se sombreada por árvores, tal ocorrência não deve ser considerada, pois pode ser transitória. Porque essa árvore ela pode, né, ela pode cair, folha cai, né, então não é uma condição, vamos dizer, perene, né, ela é transitória. Denomina-se construção leve a parede com espessura inferior a 15 centímetros e construção pesada aquela parede que tem mais de 15 centímetros de espessura. As paredes contíguas a ambientes condicionados não devem ser considerados. E anotar as áreas selecionadas na coluna quantidade, multiplicar esses valores pelos fatores correspondentes e preencher com resultados a coluna quantidades vezes fator. Então, as paredes aqui, pessoal, são algumas coisas a mais que a gente tem que considerar. Vamos fazer aqui, ó, paredes. Bom, então vamos determinar aqui a área das paredes expostas externamente, ó. Então, quais estão expostas externamente? Aqui, interna, interna. Então, externa é só essa, ó. Então, a parede externa aqui é só a parede oeste, ó. Então, a parede externa aqui, ó. Então, a parede exposta externamente é a parede oeste. Então, é a parede oeste. Bom, se a minha parede oeste é a parede externa, então eu vou calcular a área dela. Então, a área parede oeste. Então, ela é 5 por 2,90 de altura. 5 vezes 2,90. Então, 5 vezes 2,90, 14,5 metros quadrados. Beleza? Então, vamos ver o que ele fala mais aqui. As portas devem ser consideradas como parte da parede. Não, tem porta ali? Não. As janelas não devem ser consideradas, opa. Então, tem que fazer a área descontando a parede. Ó. Então, tem que fazer a área total é 14,5 menos a área da janela, que é 1,98. Então, se eu fizer aqui, ó, 14,5 menos 1,98, vou ter 12,52 metros quadrados, certo? Então, essa é a parede, as portas não considera como parte da parede e as janelas não. Então, aqui eu estou descontando, né, conforme está aqui. A parede de exposição externa sul, bom, eu não tenho nenhuma parede de exposição externa sul. A parede sul aqui é interna, então vou desconsiderar isso daqui.
As paredes sombreadas constantemente por construções adjacentes devem ser consideradas como exposição sul. Bom, tá falando alguma coisa aqui, ó. Considerar as demais, ó, todas internas e não condicionadas. Denomina-se construção, ó, paredes contínuas, ambientes condicionados não devem ser consideradas. Então, nesse caso aqui, ó, ambiente condicionado. Aqui está falando que é não condicionado, então eu tenho que considerar ele. Se ele fosse condicionado, eu não consideraria, mas como ele é não condicionado, eu tenho que levar isso para na hora de fazer o cálculo. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? As outras paredes, então eu tenho que calcular a parede externa, que é essa daqui, né? A área total da parede externa. Então, eu preciso, ó, as áreas das paredes internas. Então, a área da parede interna, eu tenho então, a área das paredes internas é a área da parede, ó, então são as áreas da parede sul, norte e leste. Então, a área da parede sul, então área sul mais a área do norte mais a área do leste. Bom, a área sul aqui ela é 7 por 2,90 mais a área da norte também é 7 por 2,90 mais 5 por 2,90. Então, vamos fazer os cálculos aqui. 7 vezes 2,90 mais 7 vezes 2,90 mais 5 vezes 2,90. Dá 55,1 metros quadrados. Então, beleza, ó. Peguei todas as paredes internas e somei. Então, agora tem que pegar a área da parede externa vezes o fator. Então, o que ele está considerando aqui, ó? Olha, ele não está falando aqui, ó, qual que é o tipo de construção, se é construção pesada, se é leve. Vou colocar construção pesada. Então, vou pegar aqui as paredes externas. Então, vou pegar aqui, ó, a área. Aqui é da parede externa, né? Então, vou colocar aqui, ó, P externo, que é a área vezes o fator. Então, a área aqui, ó, é 12,52 vezes o fator, ó. Como é construção pesada, eu considerei construção pesada, é 42, ó. Então, aqui eu vou considerar, ó, construção pesada. Então, considerar construção pesada. Certo? Vamos considerar a construção pesada. Meu fator, então, aqui, ó, 42. Fazendo os cálculos. Então, 12,52 vezes 42, 525,84 kJ por hora. Já da parede interna, vou pôr aqui, ó, P20, vai ser a área também vezes o fator. Só que aí a área, ó, das paredes internas vezes o fator, certo? Bom, a área aqui da parede interna é 55,1 e o fator é esse daqui, ó, 33, ó. Então é vezes 33. Então fica 55,1 vezes 33. Ó, 1818
0,3 kJ por hora. Então, agora o que que eu faço? Eu vou somar, ó. Eu vou somar aqui fazer o somatório das paredes aqui, ó, da carga das paredes. Então, eu vou somar 525,84 mais 1818,3. Então, ó, 525,84 mais 1818,3. Então vai dar aqui, ó, 2.344,14 kJ por hora. Bom, então aqui, ó, de certa forma a gente já achou três fatores, ó, da janela. A gente achou de insolação esse daqui, ó, de transmissão esse valor e de paredes a gente achou mais esse. Bom, a gente viu parede, ó, mas também tem um teto. Onde a gente vê o teto aqui, ó. Então então, deixa eu fazer uma divisão aqui igual um quadro mesmo. Então vamos olhar aqui, ó, o teto. Então, teto. Bom, sobre o teto aqui, pessoal, o que a norma me fala a respeito do teto? Ó, determinar a área do teto. Então vamos fazer, ó, a área do teto, a área teto. Vamos determinar a área do teto. Bom, é 5 por 7, né? Então é 5 por 7, é 5 vezes 7, 35 metros quadrados. Tá, vou selecionar o tipo de construção que mais aproxime do seu caso e anotar o valor da quantidade, anotar o valor da área na coluna quantidade. Então, qual que é? Ó, vamos ver o que ele está falando aqui, ó. É, ó, cobertura da área em laje de concreto e telhas de cerâmica, ó. Cobertura da área em laje de concreto e telhas de cerâmica. Vamos olhar aqui, vamos ver qual que é o fator correspondente. Ó, ele falou que é em laje, né? Olha lá, em laje e telha de cerâmica. Ó, em laje com 2,5 de isolação ou mais, se é entre andares, se está sobre telhado isolado ou sobre telhado sem isolação. Posso colocar, ó, que telha de cerâmica é um isolante, não posso? Então eu vou considerar, ó, então eu vou considerar sobre telhado isolado. Então como está falando ali, ó. Então como a cobertura lá, ó, considerando. Então vamos lá, ó, considerando. Cobertura da área de laje, cobertura da área Então, cobertura da área em laje de concreto. Então, cobertura da área de concreto e telha de cerâmica. Então, vou adotar, ó, adotar o fator. Então, vou adotar o fator. É, tá o fator ali, ó, sob telhado isolado. Fator sob telhado isolado. Bom,
Se eu estou sob telhado isolado, esse meu fator aqui, ó. Então, meu fator é igual a, sob telhado isolado, 75. Bom, então o que que eu tenho que fazer? Multiplicar, né? A área vezes o fator. Então, multiplico, ó. A área vezes o fator. Então, a área vezes o fator é o 35. Ó, 35 vezes 75, 2.625 kJ por hora. Aí o outro aqui, pessoal, é o piso. Ó. Então, como é que a gente vê o piso? O que que ele fala do piso aqui? Ó? Determinar a área do piso e notar seu valor na coluna quantidade. Então, a área do piso. Bom, o piso é a mesma coisa do teto, né? Então, é o 5 vezes 7, 35 metros quadrados. Multiplicar esse valor pelo fator correspondente. Ó. Piso diretamente sobre o solo não deve ser considerado. Aqui ele fala do piso. Ó lá, o piso é revestido com piso em porcelanato. Bom, então não está diretamente no solo. Então aqui, então considerando piso em porcelanato, então como é piso em porcelanato, então não está diretamente sobre o solo. Então piso em porcelanato. Então, piso em porcelanato. Então, vou fazer essa. Opa, justamente aqui, ó. Vou multiplicar por 55. Ó. Então, é o área vezes o fator. Então, é o 35 vezes. Aí o fator, ó. Então, piso em. Só falar aqui, ó. Se o meu piso é em porcelanato, o fator é 55. Então, 35 vezes 55, 1925 kJ por hora, certo? Ó, então tem esse fator, eu tenho esse outro aqui, ó. Certo, pessoal? Vocês conseguiram entender aí? Aí aqui, pessoal, é só considerar também lá o número de pessoas, depois multiplica por 630, iluminação, as portas que estão lá continuamente abertas, não condicionadas, e fazer o subtotal. O subtotal é pegar cada um desses fatores, somar. Aí depois o que você tem que fazer? É converter para BTU horas. Aí como é que você converte para BTU horas? Ó? Só, não sei de cabeça aqui, eu sei que tem. Ó, converter quilojoule hora para BTU. Ó. Então, 1 kJ hora equivale a 0,947 BTU horas. Aí você tem que fazer essa conversão. Esse 1 kJ é esse tanto, então você vai multiplicar por 0,947, é quase 1 para 1, né? Então, não vai ter muita diferença. Aí você acha qual que vai ser o aparelho. Antes de finalizar também, outra coisa que vocês têm que considerar é o fator geográfico. Aqui não está falando qual que é a cidade, né, que está sendo feito esse serviço aí. Então considera a região de vocês aí, do Mato Grosso do Sul, né? Então, o prefeito aí considera o fator que pelo mapa aqui, ó, o fator na nossa região centro-oeste, parte do Maranhão, Piauí ali é tão antigo, pessoal, lá vendo, Goiás ainda não tinha divisão com Tocantins, nem o Mato Grosso também tinha divisões, né? Não considera aí, certo? Então o fator é 1, você multiplica pelo fator do mapa. Então depois que você somou tudo ali, ó, você somou tudo, você coloca pelo fator do mapa. Como é 1,
beleza. Aí o valor vai ser aquele mesmo. Aí você faz depois a conversão para BTU horas e você seleciona qual aparelho que você vai utilizar ali, que responde justamente, né, é, a capacidade ideal do sistema. Ok, pessoal, tem alguma dúvida? Depois aí, pessoal, a gente vai fazer esses exercícios ao longo aí, ó. Vou considerar depois o consumo médio, né? Ah, você pegou, por exemplo, aqueles aparelhos, né? Que no caso é o freezer, né? Por exemplo, a gente pegou o freezer e a geladeira. A gente tem que considerar isso daqui, ó. A gente tem que pegar o consumo deles, ó. Por exemplo, qual que é o consumo do meu freezer aqui, ó. Ver se ele tem alguma informação. Porta cega, tal, 290. É que eu não sei, que eu não, deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui. Termostato, tal, parede fria, prateleiras flexíveis, design U. Né, que não tem informação de consumo energético. Bom, aí você pode ir no próprio site da empresa, na Embera lá, ó. Ver se você vai me levar nela. Ah, não, só me dá. Bom, por que você vai precisar desse consumo, né? Desse valor de consumo? Por causa disso, ó. Ele vai falar aqui, ó lá, para calcular o consumo médio de energia com o sistema de climatização funcionando 8 horas diárias. Só que aqui eu vou precisar do consumo de energia do meu aparelho. Então eu preciso selecionar o aparelho para calcular, ó. Ele funcionando 8 horas diárias durante 30 dias no mês. E o outro é calcular o consumo do sistema de refrigeração, ó, 30 dias no mês e 24 horas de uso. Então, justamente do sistema de refrigeração que eu selecionei, no caso o freezer e a geladeira. Certo? Vocês querem tentar e depois a gente vai, se tiverem alguma dúvida aí, Rubens aí, Rogério, vocês me apontem e a gente faz aí, a gente vai solucionando aí. Tudo certo aí, Rubens, Rogério? Vamos. Tudo É certo, tudo certo. uma dúvida, Anderson. Ali fala sobre torradeiras, equipamentos elétricos, né? Só Sim. que esses equipamentos não funcionam todos ao mesmo tempo. Tem alguma relevância essa situação para o cálculo? É, não, eu acho que aqui é só para considerar ele, por exemplo, se ele só for para carga térmica aqui, se eu não me engano, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você pode considerar ele para carga térmica. Ah, esse aqui ele gera um calor, mas não necessariamente ele dissipa um calor de 1450 watts, né? Micro-ondas, né? Igual você falou, depende do tempo, né? O tempo de uso. Mas acho que aqui, acho que você pode desconsiderar, né? Só tá falando aqui, não sei se ele vai, não sei se aqui você pode considerar isso aqui para efeito de carga térmica. É porque se fosse todos esses equipamentos funcionando ao mesmo tempo, é uma dimensão. Se, né? Sim, Se tiver, claro. Se a gente pode tentar fazer nas duas, né? Nas duas hipóteses. Vamos supor aí que tá ligado o tempo inteiro. Vamos supor que é uma cozinha aí comercial. Vamos supor que é aquelas cozinhas que vão funcionar ali, vai ter um pico de demanda. Sei lá, vamos supor que ela fica ligado não às 8 horas diárias, mas sei lá, 5, 6 horas. A gente pode fazer isso também. A gente pode tentar ver das duas formas e ver qual que é o gasto, né? Qual que é a carga térmica, se influencia muito ou não, se dá muita diferença ou não. entendi. Você vê que dá aquela diferença, você considera, senão você fala, não tem não tem tanta influência assim, então pode manter só com as condições iniciais mesmo, Perfeito. certinho? Mas não, mais um bom questionamento aí, Rubens. De fato, se a gente for pensar mesmo, você fala, vai estar ligado o tempo inteiro ou não? Né? É um bom questionamento aí, uma boa, uma boa indagação. Mais alguma dúvida aí, Rubens, Rogério? Não.
Perfeito, Certinho? tá tranquilo. Bom, pessoal, então finalizo a aula aqui por hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, questionamento, então me procure. Vou desejar a vocês, então, aí uma boa noite, tá bom? Rubens, Rogério, fiquem com Deus aí. Até a próxima semana. Boa Até a noite, boa próxima. noite. Boa noite. Boa noite aí, pessoal.